Bom dia a todos, Bom oficialmente. dia, bom dia. Esse é o 10º encontro falando em sucessão. Esse formato digital tem dado super certo, com cada vez mais participantes, são clientes, parceiros, amigos, interessados no tema empresas familiares. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Rita e hoje, ao lado dos meus sócios Roger e Cíntia, vamos realizar mais esse Falando em Sucessão com o tema Conselho Consultivo. Todos os meses, a Uni realiza o Falando em Sucessão, que é uma série de encontros que tem como objetivo a troca de experiências entre as famílias empresárias. Essa é a nossa especialidade, né? Sucessão e governança de empresas familiares. A gente tem muito orgulho disso. A Uni é a única no Brasil que integra num método próprio e uma equipe multidisciplinar os aspectos relacionais familiares e a estruturação jurídica necessária para formalizar o que foi planejado. A gente já atendeu mais de 200 famílias por todo o Brasil, acumulando muita experiência em processos bem complexos de sucessão. E também temos vida acadêmica intensa, né? Eu coordeno há 10 anos o curso de Empresas Familiares na FGV e todos nós da Uni somos professores lá, tanto na graduação quanto no pós-graduação. Também temos vinculação internacional, que é intensa. Recentemente, o Rogério foi para Nova York fazer a conexão da Uni com o Baruch College, possibilitando novas visões, novos métodos de sucessão para a Uni. Mas vamos lá, como é que vai funcionar hoje? O encontro tem duração de exatamente 1 hora, todos podem fazer perguntas pelo chat. A Cíntia vai cuidar de incluir essas perguntas conforme a evolução da nossa conversa, tá? Então, os microfones dos participantes vão permanecer fechados. Todos os convidados de hoje são super especiais, né? Todos os participantes, mas os nossos depoentes hoje são mais do que especiais e fazem parte da história da Uni. São 2 conselheiros da Quatá, que é uma empresa familiar de muito sucesso, credibilidade, né, que produz leites e queijos maravilhosos. Um é o Maurício Franco, que além de sócio é diretor comercial e presidente do Conselho Consultivo. E o outro, o Jairo, é conselheiro independente do Conselho Consultivo da Quatá e de várias outras empresas bem importantes. Tenho certeza que vocês todos vão curtir muito, vão poder se inspirar com as trajetórias tanto do Maurício, quanto do Jairo, quanto com a experiência que a Quatá está tendo, né, com o Conselho Consultivo. E antes de passar a palavra para os nossos 2 convidados, a gente vai fazer um pouco de conceito, né, trazer alguns elementos sobre governança e sobre conselhos consultivos e também alguns elementos adicionais sobre o caso da Quatá, para que todos possam aproveitar melhor o nosso evento. É isso aí, Roger? Ótimo, Ana. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do tema, que eu acho bem importante para que todos nós fiquemos na mesma página, né, e a gente possa aproveitar bem e a experiência do Maurício e do Jair. Estou em reunião, te liga assim. A governança, só para a gente situar todos, né, como a maior parte das pessoas sabe, ela é uma das formas mais eficazes da gente monitorar o desempenho dos negócios. É uma das formas mais eficazes e adequadas para que os sócios consigam dar as diretrizes estratégicas e as orientações para os gestores tocarem os seus negócios. Então, governança não é um conceito complexo, ele é um conceito razoavelmente simples. A sua implementação é que é bastante trabalhosa, vocês vão ver ao longo do nosso bate-papo de hoje. E a governança, ela surgiu da necessidade de se resolver um certo conflito de interesses que havia muito antes da existência da governança, que era o conflito daquilo que os sócios queriam para os seus negócios e muitas vezes dos caminhos que os gestores levavam esses negócios. Então, a gente tem casos bastante emblemáticos, né, de fraudes de balanço
porque haviam administradores querendo levar a empresa para resultados de curto prazo, com a valorização das ações e com os seus PLRs, né, de curtíssimo prazo preservados. E aí a gente se debatia lá no mundo empresarial no passado com muitos desses tipos de conflitos entre gestores e sócios. E aí veio, então, esse conceito da governança. E como é que a governança ela se concretiza, na verdade? A governança se concretiza por meio dos conselhos, por meio dos órgãos, que são colegiados específicos, né, para cada uma das instâncias aí da governança. Quando a gente fala de empresa familiar, a gente didaticamente gosta de dizer o seguinte: a gente tem a esfera do negócio, a empresa, que é uma dimensão bem concreta, bem clara, e para essa dimensão da empresa, a gente tem a governança que a gente chama de corporativa, que é bastante o assunto de hoje aqui. A governança corporativa se dá por meio da implementação de um conselho de administração e muitas vezes inicia com um conselho consultivo, que é bem também o caso da Quatá, que a gente vai explorar. Nas outras dimensões da empresa familiar, é possível então a gente ter também para a dimensão da família um conselho de família, que vai cuidar de aspectos familiares, desenvolvimento das novas gerações, preservação da história e dos valores da família. E do ponto de vista societário, também é importante a gente ter um fórum que regule as questões societárias, que defina as regras e acordo de sócios, que controle a pulverização de capital, que dê uma visão e uma gestão bastante completa do ponto de vista do patrimônio completo de todos esses sócios. Então, essas três dimensões, elas fazem parte, né, de um olhar mais completo para a governança nas empresas familiares. Vocês vão ouvir a gente falar aqui da história do conselheiro independente. Então, acho também importante deixar claro o que é um conselheiro independente, porque existem dois outros tipos de conselheiros também. Existe o conselheiro interno e existe também o conselheiro externo. Então, só para a gente deixar isso claro a todos, o conselheiro interno é quando a gente tem um diretor ou um empregado que é parte da organização, ele tem uma posição na gestão da empresa e ele também exerce um papel de conselheiro em algum desses conselhos. Esses são caracterizados como conselheiros internos. O conselheiro independente é aquele que não tem nenhum vínculo com a empresa, exceto uma pequena participação no capital em algumas instâncias ali do mercado de capitais, nas instâncias, nos níveis de governança, há exigência de que os conselheiros tenham participação no capital, mas ele não pode ser acionista, controlador, não pode ser parente, não pode ter vínculo com a sociedade, não pode ter sido empregado ou diretor nos últimos 3 anos. Então, tem uma série de exigências para assegurar que o conselheiro independente tem isenção completa, tem a imparcialidade completa para atuar junto ao conselho. E, por último, tem os conselheiros externos, que são aqueles que não são diretores, não ocupam posição nenhuma na gestão, né? Nem não são funcionários, mas eles não são independentes. Então, eles têm algum vínculo de relação com a sociedade, com o sócio, então não dá para caracterizá-los como independentes, mas eles, então, são caracterizados como externos. Vamos falar um pouquinho do contexto da Quatá, para todos, então, já começarem a compreender bem essa perspectiva. Bom, a Quatá fez esse ano 31 anos de sucesso, né, pelas mãos de 7 caras brilhantes, de 7 sócios, que são os sócios da Quatá. Muitos deles estão aqui, se não todos. São eles, o José Henrique, o Maurício, que está aqui conosco, a Ilane está aí, o Taveira está aí, o Carlos Borges, o Luiz Coutinho e o Shell. Esses são 7 sócios da Quatá. E como na maioria das empresas familiares, esses sócios, ao longo do tempo, né, desde o nascimento da Quatá até hoje, parte deles ocuparam posições de liderança na gestão. Então, são sócios gestores. Hoje, a gente tem, dos 7 sócios, 4 participando da gestão.
o José Henrique como presidente da empresa, o Maurício como diretor comercial, o Luiz como diretor administrativo financeiro e o Shell como diretor industrial. Então, dos 7, a gente tem 4 gestores, né, em posições de liderança. Bom, e aí, como todas as empresas que têm sócios na gestão, tem essa duplicidade de papel, é natural que a concentração das decisões fique bastante localizada nesses sócios gestores e nos demais sócios. É bacana citar para vocês que a Quatá, embora tenha começado há 1 ano e meio com a governança corporativa, a Quatá já tem há bastante tempo um conselho de sócios implementado. Então, as decisões mais importantes, mais relevantes, mais estratégicas do negócio são levadas regularmente para essas reuniões com sócios, onde são apresentadas as proposições da gestão, são debatidas as principais decisões e decididas sempre por consenso. Então, isso é bastante importante. Aí, com o passar dos anos, a Quatá vem crescendo, né, de maneira muito significativa, vem se profissionalizando, e aí eles quiseram, há 1 ano e meio, um pouco mais de tempo, dar um salto em profissionalização e fazer, de fato, a implementação de uma governança corporativa, porque a societária estava bastante bem lá no aspecto da dimensão da sociedade. E aí quiseram, então, implementar a governança corporativa, e aí a gente começou a discutir com os sócios, né, o início disso, e a gente consensou então que seria um conselho com 5 membros, eu já vou falar de todos eles aqui para vocês, e tomou-se a decisão de, inicialmente, a Quatá começar, em vez de um conselho de administração formal, começar como conselho consultivo. Isso aqui é bem importante todos compreenderem. O que é um conselho consultivo e como é que ele se diferencia de um conselho de administração? Basicamente, o conselho consultivo, ele reúne toda a riqueza de discussões estratégicas, de aporte de experiências dos conselheiros, né, de conhecimento da riqueza toda, né, do repertório de cada um deles, para contribuição e fiscalização da gestão e contribuição para os negócios, mas o conselho consultivo não é deliberativo. Então, ele não decide como um colegiado. E aí, esse conselho consultivo, nascendo assim, com essas características, ele dá um pouco de estrada para que os sócios, principalmente, né, aqui no caso da Quatá, ganhassem confiança nesse modelo, vivessem um certo tempo a experiência de um conselho de administração, mas por enquanto consultivo, para que todos pudessem experimentar ao longo do tempo esse novo exercício. Porque como é que era no passado? Os sócios gestores decidiam boa parte dos aspectos estratégicos e os sócios como um todo outra parte. Então, sempre o poder bastante concentrado na visão dos sócios. Então, na Quatá, a gente adotou esse modelo, tem funcionado muito bem, a gente vai explorar isso já com o Maurício e com o Jairo. O conselho, hoje, ele é formado, então, o conselho consultivo por 5 pessoas. A gente tem o Maurício, que é um dos nossos convidados hoje aqui. Além de sócio, o Maurício é diretor comercial ainda da Quatá e é o presidente do conselho consultivo. O José Henrique também é sócio, é presidente da empresa e é membro do conselho. O José Taveira, que está aqui também conosco, ele é sócio, não gestor. O Taveira não está mais em posições de diretoria, não tem papel na gestão e ele é membro do conselho. E aí nós temos 2 conselheiros independentes, o Jacó Cremasco, que é uma figura super bacana, que tem contribuído enormemente aí com a sua área de expertise, que é a área comercial, uma bagagem grande no segmento aí de indústria alimentícia. E a gente tem o Jairo Prussianoi, que está aqui conosco hoje, que vai fazer a dupla aí com o Maurício, é conselheiro independente desse Conselho Consultivo da Quatá e de várias outras empresas brasileiras, tem aí uma vasta experiência
nesse sentido como conselheiro e tem uma área de expertise bastante forte, que é a área de finanças. Depois o Jairo vai explorar um pouco isso mais com vocês. Então, acho que era essa a pequena introdução para situar a todos. E eu queria começar pelo Maurício. Maurício, se puder dar as boas-vindas à turma e contar rapidamente um pouquinho da história de vocês 7, da construção da Quatá, das principais marcas, enfim, fala um pouquinho da história. Bom dia a todos, participantes. Agradecer o convite da UNE aí para estar nesse evento aqui. Vou me identificar primeiro, depois eu falo um pouco da história do Quatá. Hoje eu tenho 58 anos, sou sócio da empresa há 24 anos, tenho 2 netinhos e estamos no setor de laticínio há mais de 40 anos. Todos sócios aqui, a empresa tem 31 anos, mas todos os sócios têm mais de 40 anos de laticínio. No meu caso, veio até de família. A empresa, dia 16 de julho, agora nós completamos aí 31 anos. Ela foi fundada pelo Feliciano e pelo Zé Henrique. O Zé Henrique é o nosso presidente aí. E nós éramos 6 na gestão e depois também entrou a Elaine como sócia. Hoje, como o Faé já bem falou, nós somos 4 na gestão. É uma empresa bem conservadora, uma empresa que tem uma liderança forte do Zé Henrique. E o Faé colocou aí uma das coisas que eu vejo que foi certo, que deu muito certo, foram as decisões por consenso. Sempre não fomos olhados por cotas ou por participação na empresa. Sempre a gente discutia, os 7 discutia, se tivesse for sempre por consenso, se tivesse alguma divergência, o Zé Henrique decidia. Então, vejo que isso foi, a hora que decidíamos também, todos tinham o mesmo objetivo. Aquilo que foi decidido foi implantado, todos corriam para aquele objetivo. Esse eu acho que foi um grande um acerto da empresa. E vejo que primordial para nós temos uma sociedade muito sólida, primordial foi a confiança entre os sócios. Então, esta confiança nos levou aí, agora nós estamos com esse processo de sucessão, e isso tem feito gradualmente, e eu acredito que vai ter um sucesso. Hoje, nossas marcas da empresa são a Quatá, que é a principal, nós somos dono da Glória, a Glória é uma marca forte, especialmente no Rio de Janeiro, que era da Freshman Royal. Nós adquirimos esta marca uns 8 anos atrás, há 10 anos, e a marca Cristina. A marca Cristina de queijo também faz parte do portfólio da Quatá. Isso aí, Faé. Muito bom. Só para dar um elemento de curiosidade, para os amantes do churrasco como eu e o Jairo, que é um gaúcho raiz, de cada 2 queijos coalho, que são aqueles que a gente usa no churrasco, pelo menos os paulistanos, né, Jairo? De cada 2 queijos coalho vendidos no Brasil, 1 é Quatá. Só para vocês terem uma dimensão da importância da Quatá no Brasil, gente. Vamos lá, Ana. Vamos lá. Ô, Jairo, e você é bastante experiente, né, como conselheiro em outros conselhos de administração e também já tem experiência pregressa aí como executivo. Você poderia trazer a sua visão sobre o que diferencia a governança nas empresas familiares? Você pode trazer um pouco dessa visão inicial, né, da governança na empresa familiar? Primeiro, bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado à UNE pelo convite. É sempre um prazer estar junto com vocês. É sempre um prazer estar junto com o Maurício e todo esse pessoal da Quatá. É uma experiência fantástica e eu só tenho a agradecer. Em relação na sua pergunta especificamente, deixa eu tentar te dizer assim. Se eu pego uma empresa familiar
já estruturada, com muitos anos de governança, as diferenças para uma empresa não familiar, também já estruturada e com muita governança, são muito pequenas. Mas, no momento inicial, que é eu sair daquela gestão totalmente familiar para uma gestão com mais governança, ou seja, o momento em que os sócios começam a se afastar um pouco, ou alguns dos sócios se afastam um pouco da gestão da companhia, aí sim eu tenho diferenças muito grandes. Tá? Qual é a primeira diferença enorme que eu enxergo? É assim, o sócio fundador, o sócio que está à testa do negócio, o sócio que teve o sonho de realizar aquela empresa, ele é muito o que a gente chama de hands-on, ou seja, muito assim, junto do dia a dia, do tático, do fazer acontecer. E ele tem a estratégia também muito na cabeça dele. Essa dimensão vale quando ele consegue estar com tudo, vamos chamar assim, embaixo das asas dele, quando ele consegue estar com tudo, sob controle dele. Acontece que o sonho desse empresário é de crescer. E cada vez que ele cresce mais, a chance de ele ter tudo embaixo das asas dele começa a diminuir. Então, aí começa um processo em que ele precisa aprender a controlar. E este controlar é que passa a ser um detalhe que é bastante difícil para as empresas familiares, é aprender a se afastar. Tudo isso que eu disse, vamos dizer assim, são palavras muito bonitas, mas vamos lá. No jeito mais simples de dizer isso, eu diria, eu tenho que separar o bolso do dono do bolso da empresa. Tá? Por quê? Numa empresa familiar, as duas coisas são muito juntas. Quando eu falo do bolso, eu não estou falando só do dinheiro, eu estou falando do poder de decisão, eu estou falando da família, eu estou falando dos desejos das pessoas, de algumas continuarem na empresa, mas algumas vão ter vontade de fazer outras coisas e não está vinculado à empresa. Essa separação que é o grande ponto. E aí, na empresa familiar, a governança passa a entrar, ser um ponto-chave para poder permitir que isso aconteça. O Rogério colocou muito bem colocado, no sentido de que a gente tem que aprender a controlar. E a controlar não é, por exemplo, assinar todos os cheques. É saber que alguém vai assinar o cheque por você e que você tem confiança que aquilo está saindo, que aquilo está acontecendo. E você não vai vender todas as coisas, você não vai comprar todos os produtos. Enfim, aí essa mudança de patamar na empresa que passa a ser uma coisa extremamente importante da empresa familiar para uma empresa que não é familiar. Tá? E aqui a governança tem esse ponto-chave. Uhum. Bacana, Jairo. O Maurício, vou voltar a bola para você. Daquele momento lá atrás, em que os sócios da Quatá queriam implementar a governança corporativa, e agora nós temos já 1 ano e meio de funcionamento do Conselho Consultivo. Fala um pouco de como é que você imaginava e como é que está sendo essa experiência de 1 ano e meio no Conselho Consultivo. Nós já tínhamos, como bem disse, já tínhamos o Conselho dos Sócios, onde que discutimos alguns investimentos, algumas aquisições, isso era discutido no Conselho dos Sócios. E para o Conselho Consultivo, nós, há 1 ano e meio atrás, víamos que era a necessidade do momento. Então, foi o primeiro passo, foi mesmo adotamos o consultivo pela falta de conhecimento que nós tínhamos. E como implementar isso dentro da empresa. Então, foi um ano e meio de bastante, para mim, pessoalmente, foi de bastante aprendizado, porque nós sempre estivemos dentro da nossa empresa, nunca tivemos fora em outras empresas. E montamos o conselho consultivo aí. E outra dificuldade que eu vejo é estar em 2 cadeiras, é estar na gestão e estar no conselho. E isso, para mim, eu senti agora que eu estou me preparando melhor, porque
quando está na gestão e na cadeira, vamos falar com os dois chapéus, às vezes é um pouco mais difícil. Mas foi muito bom aí, eu acredito que eu venho aprendendo, fiz um curso pelo IBGC, melhorando aí a questão para que agora, que a hora que nós implantarmos o conselho de administração, está melhor preparado aí. Mas tem que ter atenção nessas duas. Eu vejo um pouco difícil quando está com duas cadeiras. Acho que esse talvez seja, né, Maurício, o ponto mais sensível num momento inicial da governança corporativa, né, onde você tem os donos saindo lá da gestão, indo para o conselho. É difícil sair abruptamente, né, implementar um conselho e saírem. Então, tem um período, tem um período de transição aí, mas que é totalmente conflituoso, né? Então, como é que você pode participar do conselho e ser analítico e ser assim um pouquinho mais isento e ao mesmo tempo estar ali defendendo posições que é a tua própria posição dentro da empresa, né? Exatamente. Tem momentos que a gente se perde um pouco. Então, isso tem que ter bastante atenção quando for montar o conselho, mas como o nosso conselho era um conselho consultivo, o tempo está nos ensinando a separar as coisas. Eu vejo que isso é muito importante. Eu acho que toda família que tem esse processo tem que ter atenção nisso aí, quando tem pessoas na gestão e no conselho. No primeiro momento, dificuldade, mas estou trabalhando isso aí para melhorar. Mas tem que ter atenção, sim. Acho que o movimento do Conselho Consultivo, previamente ao Conselho de Administração, ele tem exatamente esse propósito, né, de não ser uma coisa tão radical e ser um momento de aprendizado, né? E até usando essa tua colocação, Maurício, os conselheiros independentes, eles também ajudam, né, nesse movimento de ser um pouco mais isento, de serem, né, trazer esse olhar de fora. E aí poderia ser uma pergunta para vocês dois. O que vocês acham que deve ser considerado, o que uma família tem que considerar na hora de definir um conselheiro independente? Escolher ter um conselheiro independente no conselho e escolher, né, e definir essa pessoa. Porque até essa pergunta vem porque a gente observa o Jairo no conselho, dentro do conselho da Coatá, muito cuidadoso, né? Então ele tem uma postura acima de tudo didática, né? Ele está lá não só para olhar o estratégico da Coatá, mas também para ensinar o grupo a se portar e a utilizar da melhor maneira o conselho consultivo, né? E, ao mesmo tempo, ele também é muito cuidadoso na hora de ser mais incisivo, né? O Jairo é uma pessoa enérgica, incisiva, cheia de opinião, né, Jairo? Mas também sabe dosar ali, porque como é que como é que os donos de uma empresa, né, de repente tem uma pessoa estranha dentro do conselho e fazendo críticas eventualmente ou colocando questionamentos, né? Mas ao mesmo tempo que contribua e que não seja agressivo nessas colocações, né? Então, acho que essa escolha do Jair foi muito feliz, mas a pergunta é: o que deve ser considerado, então, na hora da gente trazer um conselheiro independente para o conselho consultivo? Quer falar, Jair, ou eu falo? Não, você fala, depois eu falo. Tá. A prioridade é do presidente. Tá certo. Nós aqui, lógico, fora o conhecimento de todos eles, nossa empresa buscou 2 conselheiros independentes, um voltado para a área financeira, que é o Jair, com mais conhecimento na área financeira, e o outro, o Jacó, que é mais voltado para a área comercial, porque nós achamos que são 2 áreas que temos que trazer mais conhecimento para dentro de casa. Então, a escolha foi por indicação e nós
conversamos com várias pessoas, vários conselheiros, e optamos pelo o Jairo e o Jacó. Mas sempre olhando essas duas cadeiras, a do Jairo mais para o lado financeiro, mais para o lado, e o Jacó mais para o lado comercial. Então, é expertise dos dois, o Jairo pode falar, além disso, tem várias qualidades aí, mas nós olhamos mais nessas duas cadeiras, olhando mais comercial e mais financeiro. Deixa eu fazer alguns comentários. Primeiro, eu acho, Maurício, que a decisão inicial de vocês, sem sombra de dúvida, é a mais correta, de escolher assim, as áreas em que podem contribuir mais para vocês. Tá? E vocês escolheram a área financeira e a área comercial, que eram as duas áreas que, no olhar de vocês, podia fazer mais sentido e mais contribuição, vamos chamar assim, mais rapidamente para vocês. Isso é perfeito. Eu acho que isso quase todas as companhias fazem. Quando vão escolher um conselheiro, olham quais são as áreas e dizem, eu gostaria dessa área ou daquela área. E aí, dependendo do estágio da companhia ou dependendo da vontade da companhia, vai acabar achando o profissional. Mas eu gostaria de adicionar talvez mais alguns pontos que para mim me parecem ser muito importantes, que eu recomendo às companhias, até mesmo quando eu sou entrevistado para alguma companhia. A primeira delas, e a gente talvez não precisasse dizer isso, mas eu acho que é importante, é a competência clara no assunto. Tá? E aí tem, como é que eu chamo competência? Não adianta uma pessoa ter sido um ótimo executivo naquela área, porque a posição de executivo é diferente da posição de conselheiro. E a tendência do executivo é de querer, vamos dizer assim, colocar a mão, sair fazendo. E quando o conselheiro não é fazer, ele é orientar, é poder ajudar, poder perguntar, poder questionar, poder trazer ideias. Então, a posição é diferente. Então, o tipo de formação que essa pessoa precisa ter é diferente do que aquele executivo. Eu tenho visto vários casos em que um ótimo executivo não é um bom conselheiro. E um bom conselheiro não quer dizer que ele tenha sido um ótimo executivo. Então, aqui é um cuidado um pouco que tem que ter nesta definição. A segunda coisa parece um pouco brincadeira, mas para mim é muito sério. Tem que ter simpatia com a pessoa. Porque eu fico pensando o seguinte, ir para uma reunião para ouvir coisas que eu não estou acostumado a ouvir e eu não tenho simpatia com essa pessoa, a reunião não vai dar certo. Não vai dar liga, né? Não vai dar liga, não vai dar liga. Então, eu vou começar a bloquear e não vou ouvir o que a pessoa está dizendo. Então, eu tenho que achar alguém que seja simpático. O que quer dizer o simpático? Quer dizer alguém que eu não tenho um problema. A gente brinca, olha, eu não gostei da orelha, não gostei do perfume, não gostei do jeito que ele se arruma. Não importa o quê. O conselheiro tem que ser escolhido como uma pessoa assim, que seja leve para aquela reunião. Porque se for pesado, vai ser difícil. Porque esta pessoa, para contribuir, ela vai ter que ter posições. Porque se for para manter tudo igual como já está, tu não precisa do conselheiro. Então, o conselheiro é alguém que vai dizer coisas diferentes do que está, vamos dizer assim, habituado, do que a companhia está fazendo. E isto, por si só, já é um tipo de antagonismo, já é um tipo de, vamos brincar aqui um pouco, vou usar a palavra mais forte, já é um tipo de conflito. Se eu vou dizer coisas que a companhia não está acostumada a ouvir, ou dar sugestões que a companhia não tinha pensado, e, além disso, eu não vou ser simpático, vai ser muito complicado. Aí vai haver um bloqueio e não vai funcionar assim, a regra básica de um conselho, que é diálogo, que é troca, que é experiências, que é visões, que é debate. Então, assim, eu tenho que ter capacidade técnica, tenho, mas isso não é suficiente. Eu tenho que ter simpatia também, porque eu tenho que ir para a reunião com o prazer de estar na reunião. Se eu não tiver esse prazer, a reunião não vai acontecer bem. E aqui é um negócio muito importante.
Eu queria fazer desculpe, só um pouquinho, Ana. Eu queria fazer mais um comentário sobre a colocação que o Maurício fez antes, que é sobre ter os dois chapéus. Tá? Todos os manuais do mundo inteiro recomendam que não se tenha dois chapéus, ou seja, não seja executivo e não seja conselheiro. E a razão é uma só, porque eu não posso monitorar a mim mesmo. Tá? A função do conselho, uma delas enorme, é monitorar, e eu não consigo monitorar a mim mesmo. Eu não consigo olhar para mim e dizer assim, tu fez errado, tu tem que mudar. Não vai funcionar, isso aí não é assim. Então, todos os conselhos, todos os códigos de boa governança recomendam efetivamente que não se tenha esses dois chapéus. Mas aqui nasce um ponto que eu acho extremamente importante, que a Quatá está fazendo super bem, que é o processo de mudança. O processo de mudança, bem colocado pela Ana, não pode ser um processo de ruptura, não pode ser um processo, enfim, explosivo, radical. Ele tem que ser um processo tranquilo. E para ser o processo tranquilo, e eu já vou explicar por que do tranquilo no meu ponto de vista, ele tem que ser um passo depois do outro. E nesse um passo depois do outro, para que a pessoa não sinta que está perdendo, tá? Que a água está passando entre os dedos dele, que ele está se sentindo sem o que fazer, que ele não está mais no comando da companhia, que ele já não decide, é importante que ele, durante um certo tempo inicial, ele tenha essas duas posições. Até para entender o conflito, até para sofrer esse conflito, até para sentir que este conflito é assim. E aí, neste momento inicial, ele ajuda a fazer a transição de governança bem feita. Num momento 2, ele vai sair da gestão ou vai sair do conselho e aí vai haver essa separação. Mas é muito importante nesse processo. Todo processo radical gera perda, e a perda não é uma coisa boa. A gente tem que ter cuidado nisso. Legal, Jair. Como a gente falou, você é bem didático, né? Embora não haja impedimento legal da gente ter essa sobreposição aí, né, dos papéis, não é recomendado pelas boas práticas, mas é aceitável e dá para tirar bons proveitos disso no início da implementação. Olha, além da gente ter bons depoentes hoje, a gente tem um grupo de participantes aqui muito rico. Cíntia, vamos soltar as duas primeiras perguntas da nossa enquete para a gente saber um pouquinho. 49 pessoas aqui, ó. 49 participantes. A gente tem duas perguntinhas para fazer para todos. Vai aparecer na sua tela. A pergunta você só responde sim ou não de acordo com a sua realidade de empresa familiar, tá? Só para a gente ter uma estatística rápida aqui do grupo. Estou soltando aqui, vamos ver se dá certo. Tá. A primeira, então, se a sua empresa familiar já implementou governança corporativa. Hein? (38), mais um tempinho, vamos lá. Um pouquinho. Mais gente respondendo. Vamos lá. Ó, já teve metade das respostas, já estão indo para 60% do pessoal já respondendo. E tem um equilíbrio aqui, viu? Vou encerrar, tá bom? 56% tem já implementada a governança corporativa e 44% não tem. Olha só, um bom número. Solta a pergunta 2, Cíntia, já na sequência. Tá bom. A governança da sua empresa familiar conta com um conselheiro externo ou independente? Pergunta boa essa, né, Jair e Maurício? Muito boa. É interessante da gente poder enxergar isso, como é que as companhias estão, de um modo geral, levando esses processos. São tão legais essas enquetes, né? Eu acho super. A gente tem aqui um termômetro rapidinho. Olha só, aí, ó, metade das pessoas responderam. A gente tem aqui um outro bom equilíbrio.
52% sim, conta com um conselheiro externo ou independente, 54%, fechamos esse número. E 46% ainda não conta, provavelmente contarão. Espero que depois desse evento também se motivem mais a ter, né, conselheiros independentes e aproveitar as vantagens de ter essa turma contribuindo. Ô, Jairo, talvez valesse a Cíntia perguntar, não aqui agora, mas mandar depois para o pessoal, se eles acham que os conselheiros independentes são contributivos. Depois a gente pede para o Maurício responder essa, hein? Não, é interessante porque tem a percepção do conselheiro quanto que ele acha que contribui e a percepção da empresa quanto que ele acha que o conselheiro contribui. E isso é muito importante. Certo. Ô, Jairo, conta pra gente, por um acaso você já foi demitido de algum conselho? Se você fez perguntas tão incisivas, você foi tão chato lá que os caras te mandaram embora, falando, não, a gente não está pronto para tanto incômodo assim, para tanta exigência. Você tem alguma experiência nesse sentido? Eu tenho, acho que aqui vale a pena contar duas experiências. Uma mais radical, que é como você está colocando, obviamente a gente, enfim, começou a assim, fazer colocações e fazer sugestões para uma determinada empresa de fazer algumas modificações e a empresa não queria fazer as modificações. Não era a empresa, era assim, os sócios não queriam fazer as modificações. E a gente começou a explicar que isso iria, enfim, trazer problemas para a companhia, ia baixar a rentabilidade, enfim. E as coisas começaram a acontecer. Naquele momento, os sócios resolveram terminar com o conselho. O conselho estava incomodando muito e eles acharam que não era um bom momento para ter conselho. Eles acabaram terminando, eu fui demitido, enfim, o conselho acabou. Levou alguns anos, eles, enfim, passaram por outros estágios, resolveram outras questões entre os sócios. Depois acabaram voltando a ter um conselho, e hoje tem um conselho e funciona, enfim, 100% bem. Mas já houve um outro caso que eu acho que vale a pena contar também, em que o dono de uma empresa, na posição de presidente do conselho, trouxe uma ideia que ele achava fantástica. E o conselho começou a dizer, não, essa ideia não é boa, isso, enfim, desfoca, vai jogar dinheiro, o mercado não é bom. Na reunião seguinte, esse presidente melhorou a ideia dele, trouxe mais estudos para nos provar que era boa ideia. E nós continuamos dizendo, olha, não é, ainda tem esse problema, aquele problema, e fomos apontando vários, eu e os outros 2 conselheiros independentes que éramos, nós éramos 3 conselheiros independentes naquela empresa. E na terceira reunião ele voltou de novo, com a mesma ideia, melhorada ainda, ou seja, ele fez um trabalho de casa, ele foi melhorando a ideia, foi indo. E nós dissemos, não, a gente acha que não tem quem fazer. Era um conselho consultivo, ele podia fazer, podia não fazer, porque a decisão era dele. E aí começou a acontecer um fato muito interessante. Qual foi o fato? As reuniões começaram a ser canceladas. Elas tinham datas marcadas e este sócio principal, esse dono da companhia, quando chegava na véspera ou na antevéspera da reunião, dizia, olha, eu tenho que ir a Brasília, olha, eu tenho uma reunião com o governador, olha, eu tenho reunião com o banqueiro, olha, fiquei gripado. E as reuniões começaram a ser canceladas. E foi canceladas assim, até a 6ª reunião. Na 6ª reunião, nós, conselheiros, conversamos entre nós 3 conselheiros independentes, e mandamos um recado para a secretária dele, que a gente queria ou conversar com ele ou a gente não via motivo para ter mais reuniões, porque 6 reuniões canceladas para nós parecia ser muita coisa. E aí, na 7ª, ele resolveu fazer. Na 7ª, ele veio para nós e disse, olha, eu não fiz reuniões porque eu resolvi levar aquele projeto adiante e vocês eram contrários. Mas eu resolvi voltar a ter essa reunião porque vocês tinham razão. Eu perdi tantos milhões nesse projeto em 6 meses e eu achei que vocês tinham razão e resolvi abortar o projeto. E vamos voltar para nossas reuniões de conselho que vocês contribuíram legal. Vamos em frente. Então, que coisa, né? Então, aqui tu tem que lidar com essas coisas, que num conselho consultivo, obviamente, os donos vão fazer o que eles querem, porque é um conselho consultivo. E aí
Neste espaço, a gente tem uma obrigação de orientar, de dizer o que a gente pensa, o que a gente não pensa, mas ele vai continuar fazendo. Neste caso, ele ficou constrangido de fazer. Não precisava ter ficado constrangido, podia ter feito e ter mantido as reuniões, mas ele ficou constrangido. E, ao ficar constrangido, foi cancelando as reuniões. Nós achamos que não era mais momento da gente continuar recebendo a verba de conselho sem ter as reuniões de conselho, porque achamos que não estava legal. Então, com isso, a gente resolveu dizer para ele, olha, ou vai ter mais reunião, ou a gente está fora, senão não funciona. Então, isso são até dois casos... me ajuda, me faz lembrar, Jairo, que, especialmente num momento assim de primeira geração, como é o caso da Quatá, os fundadores conhecem muito do negócio deles, né? O Maurício falou aqui no início, os fundadores da Quatá estão nesse mercado há 40 anos, né? Então, até, Maurício, acho que você poderia responder essa pergunta. Como que a gente pode convidar um conselheiro para integrar o conselho, sendo que ele provavelmente não vai conhecer tanto do teu negócio como você mesmo, né? Então, a pergunta é assim, você acha necessário que o conselheiro conheça do seu ramo ou dá para ser um conselheiro que não conheça? Opa, peraí, Maurício, antes de você responder, a Marina aqui mandou uma pergunta que é parecida. Ela perguntou, quer saber se o Maurício podia dizer se o Jairo já sabe alguma coisa de queijo e leite nesse 1 ano e meio. Ótimo. Sabe de queijo e vinho, né? Tô achando que sabe mais de vinho. De vinho. É o seguinte, o Jairo, o aprendizado, eu vejo que não necessariamente precisa ser do setor, no nosso caso, do setor de laticínios. E eu acho também que o aprendizado que eu estive com os conselheiros externos foi muito bom para a empresa. Então, como eu disse o seguinte, o conselheiro externo, eles trazem muita coisa que nós não enxergamos. E eu vejo que, se não for do setor, melhor ainda, porque vai trazer experiências, Nós construímos nossa empresa aqui, como eu falei, nós somos do setor de laticínio há mais de 40 anos, não é só 40 anos não, Joana, há mais de 40 anos, mas nossa empresa nós construímos aqui de dentro, trabalhando aqui de dentro. Então, a experiência de um conselheiro de fora, para nós, está sendo muito importante. E isto tem contribuído bastante, tem nos mostrado coisas diferentes, tem nos feito a pensar um pouco fora da caixa. Então, essa é a contribuição maior. Eu vejo que, no nosso caso, nós trouxemos 2 conselheiros independentes que não conheciam do setor de laticínio, mas conheciam bastante das suas áreas e mais o conhecimento deles no conselhos de outra empresa, então eles têm contribuído bastante. O Jairo ainda não está conhecendo de queijo. Queijo ele ainda não conseguiu conhecer, até mesmo porque nós tínhamos programado umas visitas às fábricas, veio a pandemia e as fábricas não podem receber o pessoal. Então, nós estamos devendo a visita à fábrica. Mas ele conhece bastante dos números, ele ajuda bastante nas nossas decisões e está trazendo bastante conhecimento para nós implantarmos aqui na empresa, tanto ele como o Jacó. O Jacó foi o diretor da Garoto, Garotos, Bombom Garotos, tem contribuído bastante. E o importante desses diretores, desses conselheiros externos, é que eles têm contribuído não somente na reunião. Nós temos tido um espaço com eles, eu tenho alguma dúvida aqui, eu falo com o Jairo, eu falo com o Jacó, eu falo com o Taveira. Então, eu e o Zé temos discutido algumas questões internas e isso tem nos levado a um movimento melhor dentro da empresa. Então, isso é muito importante. Um conselheiro externo
Eu vejo que não necessariamente, volto a repetir que não precisa ser do segmento. No meu entender, eu acho que se não for do segmento vai ser melhor, porque nós vamos aprender mais coisas, mas temos que eles têm tido uma contribuição não só nas reuniões, muito no dia a dia da empresa. Qualquer dúvida que algum tem aqui, a gente tem que solicitado, contribuído para que eles nos ajudem aqui nas decisões. Deixa eu fazer só um comentário sobre isso, eu acho que aqui é muito importante. A primeira coisa aqui é sempre uma dúvida, essa dúvida que foi colocada, se deve ser do setor ou não deve ser do setor. Eu não sei responder a resposta certa, não sei qual dos dois é mais certo. Eu acho que existe contribuição dos dois. Tá? Mas no caso em que não for do setor, uma coisa que eu tenho visto nas companhias, quando tem conselheiros, e as companhias têm se equivocado bastante, é de não tentar fazer a aproximação, a aculturação o mais rápido possível dos conselheiros. Ou seja, levar para conhecer as fábricas, falar com os diretores, entender o processo, e ir para a rua para entender como é que é o processo de venda, entender como é que funciona a marca, enfim, todos os elementos. Quanto mais rápido esses conselheiros que não forem especificamente do setor conhecerem as características básicas do setor e daquela companhia, mais rápido ele vai passar a ser contributivo. Maurício disse, é verdade, nós tínhamos programado no início do ano passado fazer a visita para as fábricas para poder conhecer o processo de formação dos queijos, para ver como é que funciona todo esse processo no relacionamento com o leite, enfim, todos os elementos para poder contribuir mais. A pandemia veio, a gente não conseguiu fazer. Mas eu recomendo sempre que as companhias peguem, assim como as companhias fazem assim, o período de entrada de um novo funcionário, elas têm que fazer também com os novos conselheiros. Tem que levar os conselheiros para conhecer a companhia. E aí o processo de aculturação é muito mais rápido. Além disso, tem outra coisa que é entender a lógica do negócio. No caso específico da Quatá, nós temos a lógica que é o leite que vem do fornecedor, tá? E esse fornecedor tem uma característica que não é uma indústria, é um produtor individual, um produtor do agribusiness, ele fornece o leite, ele tem um processo interno e ele vende para um supermercado, ou para um mercado, ou para um intermediário, e não na mão do consumidor final, que é todos nós que consumimos queijo. Esta lógica é muito semelhante para outros produtos, não só de leite. Então, a gente tem que trazer a tecnologia que a gente já viu em outras coisas. Eu, por exemplo, já tive muitos anos numa empresa de frangos, que é um processo bastante parecido. Tá? Então, o frango também, eu vendo para um supermercado, eu vendo para uma açougue, eu vendo para uma mercearia, mas o consumidor final é o público. Então, aqui, essas coisas eu posso ir trazendo e tentando contribuindo de uma coisa para outra. Isso é importante de poder ter. Claro que se eu trouxer alguém que conhece, eventualmente, eu estou numa indústria e ele só tem experiência de varejo, por exemplo, na área financeira, vai ser mais difícil para ele, porque assim, a contabilidade, a controladoria, as finanças do varejo é diferente de uma indústria. Então, aqui vai ser mais difícil. Mas é possível ter essa contribuição sempre. Ótimo, ótimo. Ô Maurício, você agora que já é um cara super experiente, com 1 ano e meio de bagagem de governança, eu queria a sua opinião sobre o seguinte. Agora você conheceu, né, 2 conselheiros independentes, né, de bastante bagagem. Muitos empresários acabam acreditando, né, que eu vou botar lá a família no conselho, que assim eu tiro ela da gestão, e aí tudo bem. Muitos empresários acabam, então, nomeando, né, seus próprios filhos como conselheiros para o papel dessa importância que a gente está discutindo no encontro de hoje aqui, mas não necessariamente esse filho tem o preparo, a experiência relevante, o tempo de estrada para exercer esse nível de contribuição, né?
Como é que você vê isso? Que recado que você daria para empresários que às vezes não se preocupam muito com o perfil de seus conselheiros? Nós não optamos por esse caminho, né? Nós optamos por nós estar participando no conselho, que eu já disse que é 2 chapéus, os chapéus são difíceis, mas eu não iria por esse caminho. Eu vejo que primeiro tem que, como o Jairo falou, eu vejo que tem que trazer conselheiros externos, eles têm que conhecer a cultura da empresa, o nosso conhecimento aqui, nós conhecemos do nosso negócio e, às vezes, os filhos não têm essa habilidade. Lógico, tem filhos bem preparados que têm condições de estar assim no conselho. Mas o nosso caso, nós optamos por esse conselho, por esse modelo. Eu não iria direto para o conselho colocando um filho por ser filho. Eu acho que tem que buscar a perenidade da empresa aí. Eu vejo que tem que partir para o profissional. Lógico, se algum dia estiver preparado, tiver conhecimento necessário e puder participar, eu vejo também que não tem problema. Mas eu a princípio, eu partiria para o conselheiro externo e buscar quem conhece mais a cultura da empresa. Tem uma pergunta aqui no chat que acho que até conecta um pouco com essas próximas gerações, não é isso, Cíntia? Você está muda, Cíntia. Cíntia, você está muda. Sorry. Sim, Ana, tem uma pergunta aqui. A gente podia fazer essa como última pergunta, a gente já está no nosso horário, no talo aqui, vamos fazer mais essa. É uma pergunta da Fabiana. Ela está perguntando aqui qual é a importância de ter diversidade de experiências na composição desse elenco, né? Então, a gente falou aqui do Jacó, falamos do Jairo. Então, ter essa diferença na composição do conselho, eu acho que a pergunta ela não está falando se é para o Jairo ou para o Maurício, mas pode escolher entre vocês quem pode responder essa para a gente. Vou deixar você responder agora, Jairo. Obrigado. Como eu disse, a reunião de conselho é o lugar do debate, é o lugar enfim, de ideias. Eu acho que quanto mais diversidade tiver, é mais importante. Mas só para dar um exemplo, neste momento, por exemplo, em que nós estamos enxergando toda essa rede social andando como processo, o e-commerce andando como processo, por exemplo, num outro conselho que eu estou, nós temos lá uma rede de varejo. Nesse grupo, nós tivemos um problema, porque todas as pessoas do conselho não conheciam essa nova lógica jovem, vamos chamar assim. Eu vou usar jovem, mas, enfim, essa lógica cibernética, vamos chamar assim. E aí nós precisávamos de gente que tivesse essa visão. Então, nós fomos buscar jovens, e trouxemos um conselheiro bastante jovem, 32 anos, que não tem uma experiência executiva tão grande ou tão completa, mas que tem muita experiência na rede social. E ele contribui barbaramente com o nosso e-commerce. É uma coisa muito interessante. Então, essa diversidade, dependendo do negócio da empresa, dependendo do estilo da empresa, é muito importante para poder justamente aumentar a entropia, aumentar a discussão, aumentar o debate disso tudo com novas ideias. Porque assim é que a companhia vai poder olhar. O Maurício colocou muito bem. Eles estão há 40 e tantos anos na companhia, são muito eficientes, não tiveram problemas financeiros, ou seja, não estão fazendo nenhuma dessas modificações porque precisa fazer uma reestruturação. Mas, ao mesmo tempo, a entrada de ideias novas pode levar aos próximos 42 anos também. E isso é que a gente tem que ver. Como airar isso, como trazer novas ideias. Isso não quer dizer que vão ter que mudar, mas vão ter, sim,
que pensar, vale a pena mudar ou não vale a pena? Em muitas coisas, eles mesmos dizem para nós, isso aqui não vai funcionar por causa disso, 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 disso. Ótimo. Mas outras coisas dizem, olha, nisso nós nunca tínhamos pensado, nós nunca tínhamos visto. Quem sabe a gente estuda essa possibilidade. E essa diversidade é que consegue trazer isso. Se, assim, aqueles conselhos antigos que era, vamos dizer assim, a reunião para tomar chá e concordar com o dono, não ajudam as companhias. Não ajudam. A Gigi Cavalieri aqui está finalizando aqui o nosso encontro perguntando qual que é o percentual, falando em diversidade, né? Qual é o percentual de mulheres e homens, tanto no conselho quanto no operacional da Quatá? Eu posso dizer que no conselho são todos homens e no operacional não sei dizer, Gigi, mas eu acho que a gente poderia fazer um encontro específico para falar sobre a presença feminina na governança das empresas familiares. Eu queria deixar esse gostinho aqui de quero mais, então, para o nosso próximo encontro. E a gente sempre se compromete a manter o horário e a gente está aqui já com o nosso tempo esgotado. Então, eu quero agradecer muito demais a abertura do Maurício e do Jairo por estarem hoje aqui com a gente, não só dispondo do seu tempo, mas dispondo da sua intimidade, né? Contando aqui um pouco dessa experiência que é tão privada, né? A experiência de conselhos é completamente reservada, então a gente hoje pôde abrir e conhecer um pouco mais dessa intimidade da Quatá. Também quero lembrar que nós estamos nas redes sociais. Por favor, nos sigam nas redes sociais, curtam e comentem, não é, Jairo? Não é esse hoje o toque do momento? E a gente, verdade. Né, pelas redes Estejam sociais, online conosco, isso aí. Nas redes sociais a gente informa sobre os nossos eventos, todos os nossos encontros estão lá. Nós agora em setembro vamos ter uma segunda turma de um curso que foi um sucesso, que é Finanças para Sócios. Jairo, inclusive da sua área também, a gente sente que todos os herdeiros de negócios familiares precisam saber algumas coisas essenciais sobre a condução do seu patrimônio, independente de trabalhar na empresa ou independente até de trabalhar na área financeira. Então, a Cíntia está compartilhando aqui. Negócio aí, do Finanças. Isso, a Cíntia está compartilhando aqui. Nós, nessa próxima turma, vamos fazer à noite, das 18h30 às 21h30, em 4 quartas-feiras em setembro, nos dias 1, 8, 15 e 22. Ok? Cíntia, Roger, acho que é isso, né? Podemos concluir. Tinha mais umas perguntinhas aqui, mas realmente a gente está em cima do tempo, todo mundo, né, se programa para essa nossa 1 hora do Falando em Sucessão. Então, a gente se compromete a responder essas perguntas por e-mail para os participantes. E a gente queria agradecer, né, a todo mundo que mais uma vez participou do nosso evento, ao Maurício e ao Jairo, que aceitaram o nosso convite, e tenho certeza que esse papo aqui vai inspirar muita gente e trouxe muita informação bacana, né, para a contratação de conselheiros independentes, de conselheiros externos, sobre conselho consultivo. Sempre bom, né, a gente poder conversar sobre esses assuntos. Obrigada, viu, gente? Ótimo. Olha, chegamos hoje, então, em 49 pessoas. Tem alguns participantes aqui que não faltam em nenhum encontro. Esses vão ganhar uma carteirinha de fidelidade vitalícia. A Vilma, a Gigi. Tem muita gente aqui, a Cida, que participa em todo o encontro. Então, obrigado. Divulguem os próximos. Fiquem atentos nas redes sociais. Jairo e Maurício, vocês foram incríveis. Obrigado mesmo pela disponibilidade de vocês, pela franqueza de trazer a experiência, né, verdadeira aqui de conselho para toda essa turma que está aqui. E a gente tem certeza que vocês inspiraram muita gente a dar próximos passos nas governanças em suas famílias. Eu queria agradecer à Uni pela oportunidade. Eu acho que foi uma pergunta da Marina. Eu acho que a diversidade dentro do conselho é muito importante, junto com quem conhece a cultura da empresa. E para Gigi, nós não temos mulheres no conselho, mas temos bastante mulheres com destaque dentro da empresa aí, muitas mesmo. Então,
e cada dia estão ganhando mais espaço, com certeza. Muito Só obrigado que no grupo a todos. gente tem algumas gerentes aqui, olha, a Michela está lá, a Fernanda, tem bastante gente. São pessoas de destaque dentro da empresa, têm crescido bastante aí junto conosco e contribuindo bastante. Obrigado a todos aí. Espero ter contribuído um pouco aí. Pessoal, muito obrigado. A Uni, muito obrigado pelo convite. A todos que participaram, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Sempre que a gente pode tentar contribuir, podem contar com a gente. Espero que todos consigam passar por as suas eventuais angústias e devagar e sempre, porque é importante começar e continuar. Tá? Não façam nada de sopetão. É importante ir amadurecendo as ideias e contando com esse pessoal maravilhoso aí que pode ajudar vocês a passar por essas dificuldades. Parabéns, parabéns a todos. Muito obrigado.